Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena nesse canal YouTube. Hoje estrelando o comentário sobre o filme de Christopher Nolan, Oppenheimer. Christopher Nolan dirigiu uma série de filmes em torno, vamos dizer assim, de ciência, de ficção científica, como a Amnésia, como Inception, como Interestelar, além da trilogia Batman e do filme histórico, né, Dunkirk. Bom, o filme tem uma fotografia linda, passa-se em várias cidades nos Estados Unidos, no deserto, na Europa, né, e narra a vida desse físico americano, nascido em 1904, em Nova York, né, Julius Robert Oppenheimer, e que tem uma formação muito interessante, né, quando a gente pensa assim na ciência de hoje. Ele estudou no Ethical Culture Society e se formou em química, mas também em grego, em latim, em francês. Era um leitor da tradição hindu, do Bhagavad Gita, se interessava por história, tinha um engajamento político, tanto com a organização dos professores, quanto com a simpatia que ele mostrava pela Guerra Civil Espanhola, apoiava, né, a luta antifascista, apoiava a luta dos republicanos, dos anarquistas. E é um filme biográfico que narra o dilema central, né, de Oppenheimer desenvolvendo a bomba atômica no projeto Manhattan, começado aí em 1945 e que redundou na criação da primeira bomba atômica lançada pelo Enola Gay sobre Nagasaki e Hiroshima. Para comentar esse filme, assim, e os diferentes encontros, é um filme de 3 horas, muitas pessoas vão dizer assim, podia ter sido mais compacto e tal. Muitos aqui no nosso canal, como o Crazy Cough, que sugeriu a gente fazer falando nisso, um Desejo em Cena sobre esse filme, estão um pouco inquietos, afinal, psicanálise, esse negócio de pseudociência. Já me falaram, Cris, você está mais pro Oppenheimer do que pro Oppenheimer. Então, para fazer assim, o comentário dos encontros, né, que eu acho que as coisas mais interessantes do filme são esses encontros, e eu chamei aqui o verdadeiro Julius Matthias Oppenheimer. Filha, Ray, passa o chapéu para quem entende. Vamos falar de física e política e psicanálise. Conseguimos. Passamos de todos os limites da preguiça. Ainda passou o chapéu, estamos vestidos de Oppenheimer. Muito bom, filhão. Seja bem-vindo. Você é sempre bem-vindo. Você está assim na matéria-prima desse canal. E eu queria começar, né, falando que o Oppenheimer foi estudante em Harvard em 1926, mostra, né, o que era Harvard, e ele se forma também ali em línguas, né, não só em física, que é uma coisa que hoje é um pouco mais raro, né, na formação do cientista, que ele tem uma noção também de ciências humanas. Mas o filme começa a pegar fogo quando, em 1927, ele é chamado para trabalhar no Instituto de Física Teórica da Universidade de Göttingen, na Alemanha. E ali ele encontra o Werner Heisenberg. Tem depois uma volta do Heisenberg, quando o Heisenberg decide ficar na Alemanha, trabalhar com os alemães, na bomba que eles também estavam pesquisando. Quem foi o Heisenberg? Que história é essa dele, vamos dizer assim, trabalhar com esse grupo, com o Bohr, com o Paul Dirac, em Göttingen? O que era a física naquele momento? O que esses caras estavam discutindo? Bom, apesar do que os amantes de Breaking Bad podem acabar aprendendo errado, o Heisenberg não era um químico, ele era um físico muito importante para o desenvolvimento da mecânica quântica e autor do monolítico princípio da incerteza. Né? Aquela ideia de que existe fundamentalmente coisas sobre o comportamento das partículas que a gente nunca vai conseguir descobrir, e isso não é uma questão de limitação tecnológica, é uma coisa da própria natureza, que ela vai esconder ou a posição ou o momentum da partícula em qualquer experimento que você faz. Né? O que isso tem a ver com a bomba? O que isso tem a ver com o desenvolvimento
da teoria necessária para você falar em, sei lá, fusão, fissão nuclear. Não diretamente nada, porque isso é um dos teoremas mais simples da mecânica quântica, mas na verdade, estranhamente, a tecnologia da bomba atômica nem depende tanto de mecânica quântica, sabia? Ela é mais uma aplicação de física nuclear, que, lógico, se você for nos pormenores, ela é totalmente descrita quanticamente, mas tirando no caso, por exemplo, da fusão nuclear que ocorre no Sol, você não precisa de conceitos tipo tunelamento quântico ou nenhuma dessas outras coisas para explicar como a bomba atômica funciona. Então, relatividade sim, né? Porque a bomba atômica converte uma quantidade considerável de massa em energia, obedecendo lá a famosa equação E igual a mc ao quadrado. Mas Heisenberg, mecânica quântica, diretamente não tem tanto a ver. Tá, então talvez ele estivesse para os alemães um pouco como Einstein estava para os americanos, né? Um físico de background, que estava pensando, vamos dizer assim, que dominava várias áreas, né? Não, e que... e o Heisenberg, ele participou, né, diretamente dos projetos da bomba atômica. Não é porque ele é um cara que produziu muito na mecânica quântica que necessariamente a vida dele era só essa. Inclusive, ele escreve alguns livros sobre ciência, a filosofia da ciência, sobre como, na opinião dele, a ciência podia ser a ferramenta para você conectar as culturas do mundo. Então, ele é aquele cara que escreve de muitos pontos de vista, né, não só da mecânica quântica. E é uma grande polêmica, né, do porquê que ele ficou na Alemanha desenvolvendo a bomba atômica para os alemães. Faltou política para o cara, mas outro pesquisador que ele encontra em Göttingen é o Niels Bohr, né? E o Bohr, ele aparece nesse primeiro momento do filme e depois ele volta quando eles estão já na corrida para ver quem é que chega primeiro e conta pro grupo, né, do Projeto Manhattan que os alemães estão trabalhando com a água pesada. E ele está muito preocupado, porque eles acham que o Bohr acha que eles podem, enfim, chegar antes, né? Além disso, tem uma cena, eu acho que é em Cambridge, onde o Oppenheimer está com tanta raiva do professor dele de física que ele injeta um veneno numa maçã e deixa a maçã para o professor comer no dia seguinte. E nesse dia vai ter uma palestra do Bohr. E o professor de física que perseguia o Oppenheimer diz, olha, todo mundo vai na palestra, mas você não, você vai ficar fazendo experimentos no laboratório e tal, né? E o resultado é que o Oppenheimer lembra do problema, vai assistir a conferência do Bohr, faz uma pergunta importante e no meio da história lembra da maçã. E daí ele volta correndo e tira a maçã da boca do Bohr, porque o Bohr ia comer a maçã que ele tinha feito pro outro. Quem é essa personagem, Niels Bohr, que aparece 3 vezes aí no filme? O Bohr é o máximo. Sabe aqueles cientistas que vale a pena estudar? É o seu Lacan, é o seu Freud, não. Lacan é o Feynman. Tá bom. Todo professor de física é amante completo do Feynman. O Bohr, ele era um dinamarquês, se eu não me engano, aluno do Rutherford e muito famoso pelo modelo... Rutherford é do modelo que fez o modelo das... foi 3 gerações de professores, né? O Thomson, que teve ideia lá do pudim de passas, aí o aluno dele seguiu com o modelo do Rutherford e depois o aluno do Rutherford, Bohr, fez um modelo que não é exatamente o que a gente usa hoje, mas é o mais próximo que a gente tem lá do começo do século XX. Ele jogou como goleiro no time da Dinamarca. Se eu não me engano, o irmão dele foi para a seleção, ele era reserva. E, enfim, a quantidade de histórias engraçadas dele. Ele ganhou, depois de ganhar o prêmio Nobel, ele teve acesso a uma torneira de cerveja na casa dele, que dava chopp vitalício para ele, que ele morava lá no bar. O cara falou, não, ganhou o prêmio Nobel. Tá. Mas a relação dele com o Oppenheimer e o Einstein é muito conhecida, né? Com o Oppenheimer não diretamente, não muito forte, apesar do Oppenheimer ter dado muito crédito do projeto Manhattan ao Bohr. Parece que o Bohr deu uma consultoria aqui, ali, nada lá muito relevante, mas o Oppenheimer colocou nos relatórios, o Bohr contribuiu pra caramba. A maior polêmica conhecida do Bohr é a relação dele com Einstein, né? De que o Einstein tinha uma ideia sobre mecânica quântica, de que a mecânica quântica estava muito incompleta e que eles iam eventualmente resolver esse problema da indeterminação, da incerteza, e o Bohr defendeu até o final que não. Que essa era a mecânica quântica e... Bom. Tem a ver com o Deus não joga dados. É isso. Isso é a frase do Einstein dizendo o quê? Determinismo absoluto. Determinista a gente não sabe porque a gente ainda não tá com a mecânica quântica tão afiada. E o Bohr falou, não, a natureza esconde de nós, como uma caixa preta, certas informações que nós nunca vamos ter acesso e ela é inerentemente indeterminada.
Nossa, muito interessante isso, porque fala de uma espécie de contingência na natureza. Né? Quer dizer, uma contingência que não é limitação do conhecimento, mas é do objeto mesmo. Né? Exatamente. Exato. Uma falta de informação presente na própria natureza. Ele passa, então, esse período lá em Göttingen e daí volta para Princeton, que é acho que todo pesquisador, toda pessoa interessada em ciência tem que visitar Princeton, né? É uma cidade, assim, pequena, onde os professores têm suas casas, então você vê quem morou em qual lugar, né? Você tem os bancos, tem uma praça, assim, com uma floresta, um lago que aparece no filme, né? E tem os bancos. Eu lembro de um dia andando lá, né, sentar num banco, falei, o banco estava escrito lá, aqui Einstein e Kurt Gödel passavam suas tardes. O Gödel? O Gödel aparece no filme. Ele aparece no filme, aparece no fim, quando o Oppenheimer volta, né, a uma segunda conversa com Einstein, né, e daí elas estão conversando e o Einstein diz, esse Gödel tem problemas, ele precisa de ajuda é um homem e tal. Que morreu por ter medo de comer, né? Pois é. E ela tinha uma teoria delirante, né? De que ele iria ser envenenado. Isso, aparentemente, é um processo que vinha desde a juventude. As próprias formulações incríveis que ele faz sobre a matemática tem que ver com a ideia de um sistema total que pode determinar as coisas. O que é o teorema do Gödel? Aliás, tão importante para o Lacan, para a psicanálise. São dois, mas ambos têm a ver com a mesma ideia. Ele está provando que não dá para provar tudo. Existia um programa, que era o programa de Hilbert, que tentava enunciar todos os axiomas que seriam os axiomas fundamentais da matemática, e que eles achavam que era só uma questão de achar esses axiomas e mostrar que tudo que na matemática é provado vem desses axiomas, certo? Axiomas são aquelas coisas que você aceita, que você define, e depois você prova as coisas em cima disso. E todos os teoremas, em tese, podem ser remetidos a esses axiomas e às leis. Sem contradições. Sem paradoxos. Tá. Então é uma teoria consistente. E o Gödel veio chover na parada, mostrando que nenhum sistema axiomático, a menos que seja muito, muito simples, jamais pode ser, ao mesmo tempo, consistente e completo. Então, se o sistema for completo, ele é inconsistente, o que significa que você nunca vai poder provar que todos os teoremas vêm dos axiomas e que nenhum briga um com o outro. O que não significa que eles são falsos. Essa é a parte mais interessante do ponto de vista da filosofia da matemática. Ele está falando... Tem coisas verdadeiro não é? Não. Ciência. Tem coisas... Não. Olha lá, já foi para esse lado. A ideia central do Gödel, que é totalmente provada, é que tem coisas que podem ser verdade, mas a gente nunca vai poder provar que elas são verdade. Né? Principalmente as ligadas aos axiomas da aritmética. Então... Ou seja, matemática. Matemática. Ele não tinha nada a ver com física. É mais matemática ou mais lógica? E qual que é a diferença entre consistência e completude, assim? Gente, assim, para matemática leigos. E lógica estão ali, né? A matemática, para mim, é só a formalização da lógica. Né? É a enunciação rigorosa ali da lógica escrita a partir nessa linguagem. E a ideia dela ser consistente é, essencialmente, ela não ter paradoxos e que você consiga... E ser completo significa que você consegue comprovar tudo. Que você parte ali de 5 pontinhos centrais e vai criando uma espécie de rede de significados, né? Isso aqui leva a isso, isso aqui leva a isso, tudo mais. E você eventualmente completa a coisa toda sem precisar de definições externas, sem precisar... de buracos ali, de pulos lógicos, o que na verdade não existe. Essa é a ideia. Não dá pra fazer isso, nem com aritmética. Ainda em Princeton, logo no começo, né, do projeto Manhattan, o Oppenheimer vai procurar o Einstein e ele diz uma coisa assim, o filme dá uma imagem de que o Einstein assim estava meio retirado da ciência, e ele não estava levando tão a sério as suas descobertas, e que ele estava muito interessado em política, em justamente ponderar que essa pesquisa sobre o átomo podia não ser uma boa ideia, e que, no fundo, ele não quis entrar no projeto um pouco pelo seu aspecto político, um pouco porque ele teria se desinteressado dos seus problemas físicos. É verdade isso? Olha, eu sei muito que ele teve uma desilusão política muito grande na segunda metade da vida dele, né? É um caso famoso, às vezes aqui no Brasil comparado com o caso do Santos Drummond, né? Que
Porque não sei se é verdade, né? Mas o que eu escutei é que o Santos Dumont ficou muito decepcionado e deprimido por conta da aplicação militar da invenção dele, né? Do avião. E no caso do Einstein, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Ele estava vendo o mundo ir por um caminho que não era o que ele estava envisionando quando ele contribuiu com todas as coisas que ele contribuiu, inclusive com a física nuclear. Ele era um defensor de obtenção de energia nuclear a partir de usinas. Era? Até onde eu saiba, era um desses caras que falava, a gente vai ter energia limpa aqui, uma energia mais fácil de se obter, mais barata, que eu vou, inclusive, à morte defender que ele estava totalmente certo, a energia nuclear é limpa e a gente devia estar usando ela o tempo todo, mas enfim. Tá. E que depois, né, por questões políticas ligadas à Guerra Fria, ele viu ali a bomba dele sendo usada da pior maneira possível e se decepcionou, se entristeceu e foi ficando doente. Mas acho que desligado da física nunca, né? Ele continuou dando palestra, continuou dando aula. Mas a ideia de um Einstein tentando reunir a relatividade restrita e a relatividade generalizada. Sim. E ele chega a uma espécie assim de desistência interna à pesquisa dele? Ou... Ele nunca aceitou a mecânica quântica completamente. Ele foi um dos caras que contribuíram, assim, bem no comecinho, mas, como eu tava falando pra você, ele tinha uma visão filosófica que contradizia a interpretação de Copenhagen sobre o que a mecânica quântica tava falando, sobre determinismo e sobre incerteza. Então ele, ele deu uma certa afastada, ele também errou uma coisa meio grave na teoria da relatividade geral dele. Ele, por causa de um preconceito dele do que ele achava que a conta devia dar, ele colocou ali uma constante na fórmula dele, e que não fazia nenhum sentido, e depois, mais tarde, um outro cientista percebeu o erro, corrigiu ele, e levou uma descoberta muito importante sobre a expansão cósmica. E daí eu acho que isso, aliado ao fato de que ele já estava mais velho, pode ter feito ele começar a pensar que ele já não estava com aquela imaginação necessária para você ter essas grandes descobertas, né? A gente vai engessando nos nossos próprios paradigmas, e depois de um tempo é difícil você achar que você vai ter uma grande nova ideia. Por isso que a medalha Fields de matemática você só pode ganhar se você tem até 30 anos, 40 anos, alguma coisa assim. Eu não sei se eu concordo com isso, tá? Eu acho que, tem grandes exemplos de matemáticos importantes que publicaram coisas revolucionárias depois dos 30 anos. Mas a maior parte eram jovens, né? A maior parte dos grandes Você precisa, ajuda a ter mais imaginação, né? Crianças são... Escuta, quando ele foi para Göttingen, ele foi convidado por um professor chamado Max Born. Ele aparece pouco no filme, mas quem foi o Max Born? O Born, ele fez contribuições importantes, mas muito pouco glamourosas. Ele interpretou que a equação de onda de Schrödinger, que é tipo o FHMA da mecânica quântica, a fórmula mais importante, podia ser interpretada estatisticamente, que é uma descoberta muito grande, que tem tudo a ver com aquela questão do indeterminismo, etc. Uma das coisas que ele é mais lembrado é que ele era um cientista muito amigo do Heisenberg, lá na Alemanha, e que era judeu, e foi muito perseguido, e teve que fugir da Alemanha. E todo mundo achava que o Heisenberg ia fugir junto, né? Eles eram muito amigos. A casa dele, lá em Göttingen, se não me engano, era uma espécie de quartel-general de discussões da física, só que eles ficavam andando no jardim, andando e conversando. E eles chamavam isso de os seminários do Born. Então era uma coisa super informal, mas que, a gente nem sabe o quanto que não se chegou em conclusões importantes ali no jardim do cara. O Born, aparentemente, foi o cara que falou pro Bohr que os alemães estavam... perto da bomba, pesquisando a partir da hipótese da água pesada. E daí o Bohr chega em Berkeley, né, ou em Los Alamos, né, onde estavam fazendo a pesquisa para a bomba, e diz isso, e quando ele diz, todo mundo diz, ufa, estamos na frente. Por quê, cara? Por que era tão claro que essa era uma pista falsa? Olha, os alemães não iam chegar lá claramente usando esse modelo. Não, é um refrigerador. É um refrigerador? Na verdade, a água pesada não é um grande problema. Ela é usada mesmo em reações de fissão nuclear até hoje, em usinas. Porque você precisa de alguma coisa para esfriar o núcleo do urânio que está se fissando, né? E ele vai pipocando um monte de nêutron para todo lado, e você precisa de alguma coisa que vai desacelerar esses nêutrons e transformar em energia térmica. Essa é a ideia da coisa. Por isso que em usinas nucleares, tipo aquela dos Simpsons, tem aquelas chaminés gigantes, aquela fumaça branca saindo. Aquilo é água, tá? Não é poluição. É água que está sendo evaporada. Só que a água normal não é muito boa para ser usada, porque a água pode acabar capturando os nêutrons que saem do urânio. Então, uma das ideias que eles tiveram é, por que então a gente não usa uma água que já capturou os nêutrons? Essa é a água pesada. A água pesada é uma água onde o hidrogênio não tem só um próton, ele tem um próton e um nêutron.
É o que a gente chama de um deutério, né? Então a chance dele capturar mais um nêutron existe, mas é muito pequena. Então ele é uma ótima substância para você colocar em volta do urânio, esfriar o urânio e fazer a usina funcionar. E a bomba atômica também. Eu acho que os americanos podem ter pensado que era um bom sinal de que os alemães ainda estavam nessa etapa, porque para 1940 a fabricação de água pesada era muito cara e muito difícil. Então os americanos estavam pensando, eles nem sabem que tem um jeito melhor, porque o primeiro grande suspeito para usar era grafite. Só que grafite não tinha dado certo, nem para os americanos, nem para os alemães. Mas eventualmente os americanos perceberam que o problema do grafite eram as impurezas. E que se você tirasse as impurezas, assim, o grafite era barato e funcionava bem pra caramba. Então talvez eles estivessem pensando nisso, sabe? Os alemães estão ainda achando que o grafite não dá pra ser usado, estão usando água pesada por conta disso, vão gastar um tempo horroroso fabricando esse negócio, vão perder a guerra. E depois, mais tarde, os ingleses explodiram ali as fábricas de água pesada que os alemães tinham. Então, Isso. acabou, realmente foi uma má ideia, no caso deles. Bom, e daí o Oppenheimer monta uma cidade, né, no Novo México, Los Alamos, é super interessante, isso parece ser uma retomada, né, de um lugar que ele gostava muito desde a juventude. E aí tem uma coisa que elas descentralizaram a pesquisa. Né? Tinha o grupo de Chicago, acho que tinha um grupo no sul dos Estados Unidos, tinha um espalhado, grupo espalhado, né? Várias instalações. E eu acho que num desses grupos estava um teórico físico italiano chamado Enrico Fermi. Qual que era do Fermi? O Fermi devia ser lembrado por todo mundo como o cara que descreveu a estatística de Fermi, dos elétrons, os fermions, né? Que tem esse nome até hoje por causa disso. E mais de 1 milhão de contribuições que ele fez para a mecânica quântica, mas todo mundo lembra dele por causa do papo dos ETs. Que é coisa... né? Ele um dia estava almoçando na Universidade de Chicago com alguns amigos. Um deles era o Edward Teller, isso, que era do Projeto Manhattan também. E eles veem um quadrinho de jornal sobre ETs. Um alienígena vem aqui, rouba o lixo de um cara, sei lá. E daí o Edward Teller eventualmente fala mais tarde que eles estavam discutindo sobre os ETs e o Fermi, no final da discussão, virou e falou, né, e cadê eles? E daí ele virou assim e falou, calma, cadê eles? E levantou e foi fazer conta. E ele foi para uma lousa e tentou calcular o quão provável era a vida alienígena fora da Terra. O Fermi? O Fermi. E, eventualmente, essa conta virou uma conta mesmo, chama equação de Drake, uma conta desse tamanho, assim, dá até pra mostrar. Sobre a possibilidade de vida a outros planetas. Sobre a possibilidade de vida a outros planetas. E a probabilidade deu alta pra caramba. Deu super alta. Então, surgiu aí o paradoxo de Fermi, que é o que todo mundo lembra quando lembra a palavra de Fermi, que é por que a gente nunca teve contato com vida alienígena se a probabilidade é tão grande. Esse é um paradoxo, não é um paradoxo, é uma congruência. E o papel dele nesse momento, ele foi um papel mais técnico ou mais teórico? No Projeto Manhattan, se eu não me engano, ele enriquecia urânio. Ele trabalhava... Exatamente. Isso em si foi muito importante para a história da ciência, porque depois que acabou o Projeto Manhattan, essa pesquisa que ele estava fazendo com urânio e as instalações foram usadas para tentar ficar batendo urânio em outros átomos para aumentar o número de prótons. E com isso, sintetizar elementos novos. Sim! Né? Você tem ao longo de quase toda a segunda metade do século XX uma corrida entre as faculdades americanas, principalmente Berkeley, e os russos, para ver quem ia criar mais átomo. Né? Átomos que nunca tinham sido criados, que não tinham sido sintetizados. E o Fermi é famoso por causa disso, é o pai desse processo, fazer átomos artificiais. Já que você falou nisso, um dos colaboradores do Oppenheimer em Berkeley, antes do projeto, era um cara assim experimental, chamado Ernest Lawrence, que eu acho que deu origem ao Laurêncio, que é uma dessas substâncias que foram criadas novas artificialmente. e tal. E ele estava aparentemente inventando, ou sei lá, aperfeiçoando um acelerador de partículas. Ele inventou o ciclotron. Ele inventou o ciclotron. Foi. O ciclotron que a gente tem no Brasil hoje, na USP, tem o Laboratório das Luzes. É um tipo de acelerador de partículas dos mais importantes que tem. Super simples. Para nós aqui que estamos no Oppenheimer, o que é um acelerador de partículas? É uma máquina que faz próton e nêutron girar. Só isso. Você coloca uma partícula lá, qualquer uma. Quer dizer, para ser um ciclotron tem que ter carga, né? Então, próton, elétron, etc. Você joga numa máquina. Como se acelera? Como o bicho começa? Você usa um campo elétrico para acelerar ela.
Então, a própria repulsão que existe entre cargas tipo um positivas. ímã gigante. Não, isso é para acelerar um campo elétrico. Aí você põe um campo magnético, tipo Tá. um ímã gigante, de baixo para cima, porque toda vez que uma partícula carregada entra com uma certa velocidade num campo magnético, desde que ela esteja assim um pouco perpendicular a esse campo, aparece uma força de giro no corpo chamado força magnética. E daí o bicho fica girando. E é assim, Certo. é simples, é uma das coisas mais básicas do magnetismo. O magnetismo faz isso, você coloca um campo magnético, joga a partícula gira. E daí você vai acelerando a partícula e, bom, faz o que os físicos gostam de fazer quando eles aceleram partículas, que é... E isso aparece um pouco no filme, assim. O Lawrence é o cara, assim, das máquinas, o experimental, o cara que faz medições. E o Oppenheimer é o teórico, assim. Como é que é essa relação entre a teoria e a experimentação na física? Assim? Interessante você perguntar isso, porque o Fermi, o que a gente estava falando agora há pouco, é considerado o primeiro físico, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros a unir teoria e prática. Ele era ao mesmo tempo um puta físico teórico e ele fazia as previsões e depois ia lá no laboratório fazer a experiência. Mas antes não era Isso, assim. Antes não era bem assim e ainda não é bem assim. Isso é mais exceção do que regra. O conhecimento que você precisa ter para ser um bom físico experimental é tão técnico e é tão longe do teórico que é de muito engenharia, raro. vamos dizer assim. De engenharia, resistência dos materiais. de criatividade, mas uma criatividade de um tipo diferente, que é como a gente vai medir tal coisa. Enquanto o físico teórico tem que ficar ali, né, olhando um papel, esperando ter uma grande ideia, fazendo um monte de conta e conversando com outros físicos teóricos, tem um trabalho de networking muito grande também. Então, de forma que fica difícil conciliar essas duas coisas. Mas o Einstein, por exemplo, também era um pouco famoso por ser bom nas duas áreas, apesar dele ser teórico mesmo, né? Experimental. Outro cara que tem um papel fundamental nessa conversa, né? Porque são várias tensões que o filme vai montando. Por isso é um filme tão longo, né? Então, tem o pessoal da teoria, o pessoal da experimentação, tem a discussão política. O Lawrence era contra, né? Qualquer organização de professores, né? Dentro do campus. E era mais a... O Lawrence defendia que tinha que fazer mais arma. Tem que criar mais soltar o pessoal da militar, exatamente. Tem todo interesse. Oppenheimer ali, não. O Oppenheimer, o filme é sobre isso, né? Sobre o dilema ético dele, se sim, se não. Acho que ele acreditava que se os americanos conseguissem ganhar, eles poderiam impor a paz, né? Aquela teoria de que se você quer a paz, você precisa poder fazer a guerra. Ele não assinou, né, a declaração que diz que não pode soltar bomba em cima dos inocentes. Escuta, mas nesse debate tem a figura do Teller, né, que você já mencionou, o Edward Teller, né, que aparentemente queria fazer de cara a fissão nuclear. A fusão. A fusão. A fissão é o que eles fizeram. O que eles fizeram é a fissão. Qual que é exatamente a diferença e o que você acha disso? Assim, se eles tivessem feito a fusão antes, teria sido... assim, a guerra teria acabado antes, a tecnologia de energia atômica teria se desenvolvido melhor. Quer dizer, qual que seria? Se é que dá para fazer alguma especulação, né? É bem especulativo. Se o Teller tivesse prevalecido, né, no argumento dele, e o que isso trouxe em termos, vamos dizer assim, de consequências, né, para a física, né? Parece que o Teller perdeu ali na hora, mas ganhou no tempo. Porque a fissão que eles fizeram lá no Projeto Manhattan hoje é obsoleta. A fusão é o verdadeiro método para fazer boas bombas atômicas e boas usinas nucleares, etc. Exige muito menos material radioativo e é centenas de milhares de vezes mais eficiente na produção de energia. Hoje as bombas de hidrogênio, que são bombas produzidas a partir de fissão, ou de fusão, são muito mais poderosas. O que, aliás, a gente tem que manter em mente quando a gente pensa em bomba atômica, né? Porque a gente tem a referência do Fat Boy. Fat Boy, Little Man. E essas bombas, né, marcaram muito a consciência coletiva, mas hoje em dia, quando se fala em bomba atômica, são bombas com uma capacidade centenas de milhares de vezes maiores. Muito mais poderoso. É justo que ele fosse o cara que despertou a preocupação sobre essa reação em cadeia podia não parar. Não, calma, mas isso é outra questão. É outra questão. Essa é outra questão. Não, a diferença entre fissão e fusão é se você vai juntar dois elementos para fazer um novo ou se você vai quebrar o elemento em dois. Existem duas forças em jogo. Uma força que é a repulsão natural dos prótons no núcleo, né, que é a força elétrica, eletrostática,
E uma outra força meio misteriosa, que tem um nome que eu amo, que é Força Forte. Ford? Forte. Forte. É a Força Forte. Tinha uma força lá que eles viram que era forte e falaram, vamos jogar de Força Forte. Incrível. Todos esses nomes aí são ótimos. Depois encontraram outro chamado de Força Fraca. Incrível. Foi o Fermi que descobriu. Mas enfim. E por causa desse balanço de forças, você tem duas opções. Ou o elemento absorve energia quando se junta e libera quando se separa. Ou ele faz o contrário. Ele libera energia quando se junta e absorve energia quando se separa. E isso tem a ver com quem ganha, né? Se é a força de repulsão ou se é a força de atração, a força forte. E o ponto de virada é o elemento ferro, que tem 56 prótons. Então qualquer coisa menor do que o ferro, por exemplo o hidrogênio, vai liberar energia se você juntar. E qualquer coisa maior do que o ferro, tipo urânio, que é muito maior que o ferro, vai liberar energia se você separar. O problema é que urânio é uma droga, né? Ninguém quer ficar fazendo urânio, um negócio radioativo, caro, difícil de achar, não tem onde guardar, exatamente. Se você faz, em vez de fissão de urânio, uma fusão de hidrogênio, você precisa de um pouquinho de material nuclear por fazer uma etapa lá do processo, mas o grosso da energia vai vir quando você juntar um hidrogênio no outro, que é o que o Sol faz. O Sol junta dois hidrogênios, libera uma quantidade absurda de energia, que alimentaria, assim, muitos mais casas e indústrias do que a fissão nuclear alimentaria, e não precisa tanto de material radioativo. E a pregnância da radioatividade, ela é menor. Ela é menor na fusão. E ela é mais controlada. Na fissão. Na fissão? Não, na fusão, perdão. Fusão. E ela é mais controlada, né? Então, hoje em dia, a gente tem bombas desse tipo, que são chamadas bombas termonucleares, que a gente não precisa mais fazer uma bomba de um tamanho absurdo. A gente consegue fazer bombas menores e mais táticas, né? Dizem, né? Eu não sei nada de militarismo, mas dizem lá nos círculos militares que agora a graça é você fazer bombas nucleares que explodem localmente. Que pega ali aquela casa do brother, explode e que não geram uma puta acúmulo de radiação. Inocentes. Exato. E daí a bomba de hidrogênio é melhor nesse sentido. Porém, se eles tivessem feito naquela época, Hiroshima e Nagasaki podia ter sido 100 mil vezes maior do que foi. 100 mil vezes? Não, acho que exagerei, mas... O Japão inteiro podia ter... Não, o Japão inteiro não, mas vai. Ia junto umas 6 cidades ali em volta. Se fosse... Se fosse hidrogênio. Que não dá pra saber como é que seria a bomba de hidrogênio, se eles iam fazer do jeito que a gente faz hoje, mas teria sido grave. E, de fato, talvez aumentaria a chance de fazer uma ignição atmosférica, apesar disso ser uma preocupação que o Terra levantou, mas que não era realista mesmo, não ia acontecer. Então, mas para os caras que estavam fazendo pela primeira vez, isso é um ponto no filme, a chance é baixa, mas ela existe. Que o mundo acabasse nessa brincadeira. Sim. E o Oppenheimer, ele tem essa decisão, vamos dizer assim, ética, de dizer, não, vamos fazer mesmo assim. Sem ter perguntado para todo o globo se você exato, tem que perguntar para todas as pessoas e os animais. Exatamente. Se vale a pena fazer isso. A chance... Não, era zero. Era zero. A questão era a seguinte, né? Você tem uma enorme quantidade de energia liberada, e se essa energia fosse muito maior do que o esperado, você poderia gerar uma união de átomos de nitrogênio da atmosfera, um com o outro. E daí, se isso acontecesse, você está fazendo uma bomba de fusão na atmosfera. E daí, a energia liberada por essa fusão ia gerar o que a gente chama de efeito ratoeira. Que tem esse nome porque você imagina assim, um monte de ratoeira no chão, aí você estoura a primeira, e delas ficam se estourando uma outra. Exato. E seria isso que aconteceria. A fusão de um nitrogênio com outra, ia juntar outros nitrogênios, e outro, e a atmosfera inteira do planeta Terra, que é feita só de nitrogênio, ia toda colapsar, e o planeta ia virar o Sol. Ele acabou. GG, game over. Mas, tipo, vai... Eu vou apresentar aqui os dois lados, porque, no fundo, a minha consciência é também... Que adere a esses dois pontos de vista. Eu tenho que apresentar aqui essas duas coisas que tem, assim, na minha cabeça e que eu não consigo me decidir. Por um lado, se você avalia a física mesmo, os cálculos, dava pra ver claramente que não ia acontecer mesmo. A quantidade de energia da bomba era milhares de vezes menor do que o necessário para gerar a fusão do nitrogênio. Eles fizeram cálculo... Seria, assim, a função de detonação eles fizeram cálculo, tipo, assumindo que a bomba atômica tenha tanto de energia e que todos os átomos de nitrogênio coincidentemente batam um no outro e que eles tenham a energia necessária, ainda assim a probabilidade de rolar uma explosão era praticamente zero. Então, tudo que
estatística e probabilidade significa na ciência era praticamente zero. Tá. Só que, para aí, né? O problema da prova na ciência é que todos os cálculos que a gente faz são baseados nos paradigmas atuais. Então você nunca sabe se não tá faltando uma peça no quebra-cabeça Sim. que os caras nem começaram a pensar que talvez existisse. E só o fato de que eles estavam pensando nisso já é assustador, né? De que tem uma necessidade de calcular se tem a chance de acabar com a espécie humana e tudo junto no planeta Terra. Então eu fico nesse dilema também, de tipo, acho que, né, não vale um risco que vale a pena ser corrido. Então, isso leva a gente para uma das cenas mais tensas e emocionantes mesmo, que é o teste, né, Trinity, em 45, no deserto, em que todo mundo põe o óculos e fica virado à noite, e vamos explodir a primeira bomba, né, o primeiro artefato nuclear. E daí aparece um cara dentro de um automóvel que é o Richard Feynman. Que ótimo. E daí tá todo mundo pondo os óculos e tal, e ele confia que o automóvel vai proteger ele, tá com motor de ferro, uma coisa assim, e não toma exatamente as mesmas preocupações dos outros, né? Quem foi o Feynman? Já que ele é o seu Freud, o seu Pelé... Feynman é o favoritinho de todo professor de física. Por quê? Porque ele é o grande professor. Esse é o apelido. O grande professor. Tem o teórico, tem o experimental... Ele foi um físico teórico brilhante, ele ganhou o prêmio Nobel pelo trabalho dele em eletrodinâmica quântica, ele foi responsável pelos famosíssimos diagramas de Feynman, que é um tipo de desenho que ele faz que explica... É um tipo de jeito de você desenhar umas reações mecânica quânticas que fica muito fácil de você entender o que está rolando. É uma anotação. É uma anotação. Como exato. Dirac. Isso, a famosíssima anotação de Dirac também. Mas ele é o famoso... Ele é muito popular entre os físicos. Primeiro que ele era muito bem-humorado. Ele tocava bongoso o tempo todo. E ele... Bongoso? Ele gostava. Ele vinha aqui pro Brasil pra ficar no carnaval, entendeu? E ficava ali pegando todo mundo, tocando bongô e dançando samba. Ele era super bem-humorado, tem um monte de piadas dele, né? Ele me lembra um pouco o Zizek, sabe? Um cara que é um grande respeitado pelas suas contribuições teóricas, mas que se mantém uma pessoa muito humilde, muito legal. E ele foi chamado pela universidade dele, né, a UCLA, pra dar aula uma vez, e ele falou assim, tá, eu vou dar um curso, vou pegar uma turma e vou do começo ao fim com ela. Física total. Total, desde o primeiro ano até o último ano, vou dar todas as aulas, e eu vou fazer isso só uma vez. E vocês anotem. Vocês anotem tudo. Vocês montam aí um compêndio, um livro, de como é... Mas do zero, assim, Newton, mecânica... Do zero. E daí tem esse volumes, né, essa coleção de 3 livros gigantescos, chamadas Lições de Física, do Feynman, que é um coletado das palestras que ele deu na universidade, e que é maravilhoso. Maravilhoso. Pelo encadeamento das coisas, exemplos... Ele é completo, então você não precisa ficar indo em outros livros para entender. Desafiou o Gödel, então ele é completo. É bom, sim. E ele é, ao mesmo tempo, ultra rigoroso e correto e super intuitivo. O Feynman tinha esse dom de fazer analogias, de explicar de um jeito que clica a coisa na sua cabeça. E daí, até hoje, tipo, bons professores meio que plagiam o Feynman. Pegam ali a explicação que o Feynman fez e dá em aula e funciona. Você dá a aula explicando e todo mundo... Nossa, entendi. O método de exposição é realmente interessante, não só a demonstração. Ele é engraçado. O domínio da coisa. Ele é engraçado, ele tem uma intuição do que ele tá falando. Então ele... Sabe aquela coisa que a pessoa só consegue explicar porque ela vê o treco de todo... Vou dar um exemplo. Ele tem um capítulo que ele tá tentando explicar como é que existe um conceito chamado velocidade instantânea. Porque você tem um carro que tá acelerando, então uma hora ele tá com 10 km por hora, outra hora ele tá com 20, outra com 30. Só que ele tá andando com 30 km por hora durante quanto tempo? Se ele tá acelerando? Durante nem um segundo, né? Porque ele tá acelerando. Então ele tá em movimento de aceleração. Isso. Então ele se propõe a tentar explicar como que é possível um carro tá andando 30 km por hora se ele não tá andando durante uma hora. E nem durante meia hora, e nem durante um minuto, e nem durante um segundo. E em vez de explicar isso, usando cálculo e derivadas e o caramba, ele cria uma situação hipotética entre uma senhora andando no carro, sendo parada por um guarda. Falando, a senhora passou do limite de velocidade, vai ser multado, você tá acima de 50 km por hora. E a velhinha falando, mas eu não tô andando durante uma hora. Como você sabe que eu tô andando 50 km por hora? Você não viu se eu andei 50 km por hora?
E, lógico, fica muito mais tenso. Certo. Bom, pra encerrar, o filme tem essa parte assim em que o Oppenheimer, depois de tudo que ele fez, e ele vai a julgamento público, perseguido pelo macartismo, começam a levantar a ficha dele. E pelo inimigo, né, que ele tinha, o Strauss. Exatamente. Val, assim. Que tinha um interesse em ocupar lá um cargo administrativo, burocrático, e portanto, quer colocar o Oppenheimer de fora. E aí a gente tem todo um debate sobre assim, a relação do cientista com as suas crenças, vamos dizer assim, extracientíficas, políticas, inclusive as decisões, né, éticas de trabalhar ou não num artefato armamentício. Como é que essas questões se colocam hoje assim para os físicos, né? Claro que talvez a época assim das descobertas tenha passado nesse sentido heróico, né? A gente resenhou aqui, eu acho que todos os craques, né? Da época de ouro da física, da teoria quântica e da teoria da relatividade. Como é que hoje está a física desse ponto de vista assim da implicação do cientista com o mundo, com as consequências do que ele cria? Ou nós estamos no caps lax e toca o palco e publicar mais, vence a corrida armamentista, a Guerra Fria, virou a corrida, sei lá, por quem tem mais pontos. Que você acha desse aspecto assim do filme, né? Que é muito bonito, é muito interessante, né? Mostra assim como os erros se repetem, né? Como é fácil você chegar lá e falar, seu comunista, você foi na reunião do partido, então o que você faz? Era amigo do amigo. Você teve uma esposa que trabalhou com os comunistas, então você só fala bobagem, seu pseudocientista e companhia. Eu não posso falar por todos os físicos, né? Mas eu sinto que existe um pacto quando você se torna um cientista, que naturalmente todo cientista faz ali consigo mesmo, que é de que existe valor na busca pelo conhecimento por ele mesmo. Que a gente não tá tentando descobrir as coisas necessariamente porque a gente quer desenvolver alguma coisa, que a gente quer ganhar mais dinheiro, né? A humanidade Fama. como um todo. Não só individualmente, a gente não tá sempre pensando nas tecnologias que a gente vai fazer. Você, como cientista, tem em algum lugar na sua cabeça uma curiosidade que é autossuficiente. Nós precisamos estudar e aprender, porque sim, mesmo que não tem outra escolha, sabe? É um pouco a maldição da nossa espécie. Se nós somos capazes de entender, nós temos a obrigação de entender. Mas, e depois, né, que a gente desenvolve e descobre uma coisa, é necessário um trabalho muito importante dentro das humanidades, que é interpretar o que a gente descobriu e como isso pode afetar a vida humana. A maturidade, por exemplo, de não descobrir um negócio que vai acabar com a gente. Hoje em dia, a questão nuclear tá um pouco fora de moda, né? Eu ainda defendo que a gente deveria retomar as pesquisas nucleares, principalmente por termos de geração de energia, mas a gente não tá achando que é essa a fronteira do conhecimento mais relevante atualmente. Eu diria que o grande dilema agora tem muito mais a ver com computação, com robótica, com a ideia da gente substituir os chips de silício, e que vai ligar com inteligência artificial, e pra mim, minha previsão, que vai acontecer a mesma coisa. A gente vai passar da singularidade. Computador quântico. Pode ser isso. É uma realidade, assim, palpável, tangível. Pode acontecer. Existem problemas práticos atualmente, mas nada indica que elas vão durar para sempre. E a gente provavelmente vai melhorar a computação e vai chegar numa inteligência artificial que é verdadeiramente... que passa de singularidade, né? Atualmente não é, tá? Mesmo que a gente fale muito. Porque essa inteligência, ela não se autorreproduz, né? Vai ser perigoso quando tiver um ChatGPT que programa outros ChatGPTs. Aí a gente vai ter que passar pela mesma coisa da bomba nuclear, né? De como que a gente faz para isso não sair do controle. Acho que, inclusive, vai ser um debate muito mais sério. E daí, resta o futuro de decidir se a gente vai ter a maturidade para isso, apesar de que os sinais não estão sendo muito bons, né? Eu sinto que a comunidade científica está se divorciando muito da comunidade como um todo. Sim. Né? A gente sempre teve, né, uma separação sempre de foi academia. Sempre foi um problema, mas
Agora a briga tá sendo dos dois lados, né? O cientista não quer explicar as coisas para as pessoas e daí as pessoas decidiram então que foda-se. Então, terra é plana, que antibióticos não funcionam, que vacina não Mas funciona. também, onde é que estão os cientistas que estudaram grego, latim, francês, que liam literatura, né? Quer dizer, Tem, poxa. tem, Existe. Eu citei o Heisenberg. O Heisenberg Não, nessa época, mas hoje não tem uma super especialização, assim, né? É que cada vez mais que o tempo vai passando, vai sendo necessário. Exato. O conhecimento vai ficando mais complexo. Então você vai precisando mesmo se afunilar se você quer descobrir uma coisa nova. Mas aí resta ver se a gente vai conseguir, de fato, descobrir algo que tem alguma relevância tecnológica e se a gente vai conseguir conciliar isso com as demandas da nossa cultura e das nossas comunidades. Filhão, bem-vindo. Você é o meu Oppenheimer favorito. Muito obrigado, Fábio. Você é o meu Feynman do coração. Chame-me sempre que possível. Eu adoro vir aqui. Você é nosso convidado de honra. É isso aí. Quem quiser receber mais fragmentos atômicos, subatômicos, prótons, nêutrons, como foi férmions, o que o brasileiro descobriu? Os Os quarks subatômicos. Não, neutrino. Neutrino. Cliquem aqui no Aqueronta Movebo. E para fazer parte do Apoie-se no nosso canal, clique em apoie.se/falando nisso. Aqui embaixo. Tchau, tchau.